Salve, salve, meus queridos alunos de engenharia de software. Vamos aí para mais uma aula sobre metodologia ágil Scrum. Essa é a segunda parte, né? Nós estaremos agora trabalhando com dois artefatos, que são os dois artefatos principais aí, os que dão início e sustentação aí a essa metodologia. Então nós vamos trabalhar aí nessa videoaula com esses dois artefatos. Um artefato é o documento de visão do projeto, o outro artefato é o Product Backlog. Tá? Então o objetivo dessa aula é a gente conhecer esses dois artefatos e nós vamos ter um momento aí para poder fazer esses dois artefatos na prática. Antes de iniciarmos aí propriamente o tema, eu achei essa imagem e ela representa muito bem aí essas duas palavrinhas que eu venho falando muito nas aulas sobre incremental e interativo, né? Que é o desenho da Mona Lisa, onde o incremental, as entregas, né? Elas são gradativas, né? Igual eu já falei, e o interativo é você ir melhorando, né? Então é apenas para sedimentar esses conceitos aí entre incremental e interativo, tá? Tá bom? Então vamos lá. Antes de iniciarmos aí a falar desses dois conjuntos, né? Esse é o ciclo, né, do Scrum, onde que tem aí todas as pessoas que envolvem a área de negócio, né? São as pessoas envolvidas, não são as pessoas comprometidas com o projeto em si, mas que têm conhecimento de alguma forma aí com a regra de negócio, né? Então aqui inicia-se por essa demanda que é levantada, e aí a partir daqui o Product Owner faz esse intercâmbio, né, essa ligação entre essas pessoas que têm essa demanda, que estão envolvidas, mas que não estão comprometidas, né, bem comprometida com o projeto, tá bom? E aí, diante de debate, de reuniões, se desenha a visão do projeto. Diante da visão, desenha-se aí, cria-se, elabora-se aí o Product Backlog. E diante do Product Backlog, divide-se as histórias de usuário, né, para que rode a sprint. Então faça o planejamento da sprint e gera aí o backlog da sprint para que essa seja executada. Nós vamos tratar, né, inicialmente dessa delimitação aqui do Scrum, tá? Provavelmente nessa aula a gente até vai fazer essa aqui, né? Eu vou deixar o backlog para a próxima, porque para não ficar tão extenso aí, tá bom? Essa aula aí tem 36 slides, né? Mas nós vamos ter umas questões práticas dela, tá bom? Então vamos lá. Então os usuários demandam software, né? Nas mais diversas áreas, e quem é a pessoa responsável por tá levantando esses softwares para organizar essas necessidades e transformar esses softwares aí numa visão sistêmica para que ele seja feito. É o Product Owner, né? Esse ator Product Owner vai ser um ator bastante mencionado nessas aulas, tá? Então ele é a pessoa-chave por estar amadurecendo a ideia daquele software ser desenvolvido. Ele vai ser essa pessoa-chave de entender essa necessidade do usuário, ok? Então nós temos softwares das mais diversas áreas, porém esse ator do Scrum chamado Product Owner, esse papel é o papel que dá o pontapé inicial a qualquer projeto de software dentro do Scrum. Então vamos lá. Então antes do Product Owner levar essa demanda para o time Scrum, ele tem que fazer essas reuniões com os envolvidos, né? E organizar essas necessidades para transformar isso numa visão sistêmica, tá? Então ele tem que elaborar um entendimento de um software para atender a demanda daqueles usuários, ok? Então ele faz essas perguntas primeiro também.
vale a pena investir nesse produto? O valor que se vai se desembolsar para desenvolver esse produto vale a pena? Ele tem retorno? Ele vai agregar valor à empresa? Então tá lá, o retorno do produto justifica esse investimento do jeito que está atualmente. O investimento que vai ser feito, ele vai trazer retorno para a empresa? Existe outro software, outros produtos no mercado que não poderia estar atendendo aquela demanda? Então essas perguntas o Product Owner tem que responder antes de levar essa demanda, antes de arquitetar essa demanda e levar isso para o time Scrum. Então antes de transformar isso numa visão sistêmica, ele tem que amadurecer a ideia, não é só, eu tenho uma ideia do software, vamos fazer o software. Não, não. Eu tenho que ter uma série de elementos para que eu possa realmente envolver essas pessoas, para que depois eu possa colocar esse projeto no Scrum e ter comprometimento que esse projeto vai acontecer. Tá? Então essas perguntas são perguntas elementares aí para que o Product Owner responda, e aí sim, a partir daí, ele possa estar levando isso para elaboração aí do documento de visão e do documento que é o documento-chave do Scrum, que é o Product Backlog. Tá? E é papel do Product Owner. Bom, então o Product Owner ele faz essa interação com os usuários, com os stakeholders, para construir essa visão, tá? Para que isso possa ter um sistema pronto. Então a demanda ela tem que ser muito bem debatida, porque são os diversos elementos que existem aqui e que tem que ser tiradas essas dúvidas antes de começar a iniciar um projeto. Então o Product Owner tem esse papel de articular junto com esses stakeholders, né, todos os elementos necessários que vão ser convertidos em requisito, que a gente chama de história do cliente, para que aí sim seja desenvolvido o projeto. Tá? Então nós vamos falar agora especificamente aí sobre o documento de visão, tá? E a gente vai fazer um trabalho de forma com que eu tente mostrar para vocês algo prático, tá? Algo palpável, não ficar apenas na teoria. Então nós vamos aqui trabalhar com um exemplo. Então esse exemplo eu vou levar agora até o final da aula, tá? E provavelmente nós vamos usar esse exemplo em outras atividades práticas dentro da disciplina de engenharia de software. Bom, então nós vamos utilizar um exemplo aí, tá? De uma história que vai servir para nós de suporte para quando nós quisermos aplicar a teoria na prática. Então nós vamos usar esse exemplo agora por todo momento aí que a gente for fazer abordagens práticas, tá? Então esse exemplo nada mais é do que o nosso Instituto de Pesquisas XYZ, que é o nosso modelo que a gente utilizou em outras atividades práticas dentro da aula de engenharia de software. E aí eu vou apresentar um mini cenário, tá? Para que a gente possa entender o que essa demanda apresenta, né? E aí a gente vai continuar a parte do Scrum e sempre abordar nesse exemplo e nesse modelo aí de solução, tá bom? Então eu vou ler rapidinho aqui o mini cenário do modelo. No departamento de pesquisa do Instituto XYZ, o servidor entrega toda a documentação do projeto. O funcionário confere a documentação, emitindo um protocolo de recebimento. O funcionário digitaliza a documentação e encaminha a um avaliador, arquivando a documentação impressa. O avaliador recebe os arquivos para análise e emissão do parecer contendo a pontuação atribuída. Com os dados do projeto e o relato de trabalho parecer, ele preenche um formulário de trabalho e encaminha toda a documentação de volta ao Instituto XYZ. Ao receber o parecer,
O departamento de pesquisa prepara a divulgação do resultado através de reportagem no site da instituição e, ao receber o formulário de trabalho, o financeiro realiza o pagamento do avaliador. É uma história, pessoal, de como acontece o processo hoje dentro de num departamento de pesquisa. Ou seja, o processo ele é todo manual, é bastante atrasado, né? E aí o Instituto XYZ resolveu informatizar esse processo. Então chamou nós da fábrica de software para poder desenvolver um projeto de software que atenda a essa demanda. Nós da fábrica de software temos aqui o uso da metodologia Scrum, então nós vamos colocar isso daqui em funcionamento. Então vamos eleger um Product Owner que vai fazer todo esse papel de articulação inicial com todos os representantes do Instituto XYZ. E esse Product Owner vai representar o cliente de forma com que ele possa levantar os elementos necessários aí para a gente construir primeiramente essa visão do projeto. Beleza? Então vamos ver como é que isso acontece. Então o gravatinho aqui é o Product Owner, tá? Ele vai ter que sentar com todos os envolvidos, ou seja, se o nosso departamento de pesquisa está falando de funcionário, está falando de pesquisador, eu vou chamar agora o servidor de pesquisador, tá? É um servidor da Instituto, mas é um pesquisador. O pesquisador, o funcionário, o gestor, o avaliador e uma pessoa que trabalha no setor financeiro serão os atores desse mini cenário do nosso modelo de projeto, né? Então o Product Owner vai sentar com todos esses atores, todas essas pessoas que representam esses papéis, né? Esses atores que representam esses papéis, para entender todos os detalhes do processo. E aí as demandas vão ser apresentadas. Então, por exemplo, aqui está falando que a entrega toda a documentação do projeto, um funcionário confere emitindo o protocolo, digitaliza, quer dizer, a demanda, com certeza a gente está fazendo um exercício aqui imaginário, mas ó, o pesquisador, ele próprio vai ter que escanear todos os seus documentos e ele vai anexar os documentos no momento de cadastro do projeto. Então, todos esses elementos são discutidos nesse momento. E a gente chama isso aqui de história de usuário. O Product Owner vai ter esse papel importantíssimo de pegar e construir essas ideias que vai apresentada aqui nessa reunião, que vai aparecer nessa reunião, em histórias de usuário. Esse entendimento por parte do Product Owner de conhecer o Scrum faz com que ele entenda as histórias dos usuários e divida essas histórias, ok? Para que ele possa ter um pontapé inicial na construção dos artefatos, tá bom? Então, tem que ter um entendimento de um mini cenário apresentado em processo atual, arcaico, para um processo informatizado, tá? Então, esse mini cenário aqui, ele vai ter uma reformulação, ele vai ser remodelado em função de entendimento das partes envolvidas, tá bom? Então vamos lá. Então, o primeiro passo então é elaborar esse documento aí de visão. É o primeiro artefato do Scrum. Inclusive o Scrum, muitos tutoriais, muitos vídeos que se visualiza na internet, ele não dá ênfase nesse documento de visão. Ele já começa direto no Product Backlog. Porém, esse documento de visão ele é importantíssimo para a construção do Product Backlog e eu vou demonstrar isso para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, em termos de formalidades aí, a visão do produto descreve o objetivo de um produto, tá? A intenção com a qual o produto está sendo criado e o que ele pretende alcançar para os clientes e usuários. Então,
o Product Owner ele vem levantando isso ao longo dessas reuniões realizadas com os clientes, né? A visão do produto descreve um estado futuro, como que você pretende que esse produto vai chegar lá e vai resolver o problema do cliente, tá bom? Então, esses são os elementos aí do Scrum. Até aí tudo bem? Tranquilo? Podemos continuar, né? A única pessoa, antes de continuar, o Product Owner é a única pessoa responsável aí pelo sucesso do produto, né? Então ele é o dono do produto, é só para a gente relembrar isso daí. E ele que gerencia a visão do produto também, tá bom? Igual ele gerencia o produto backlog, ele gerencia essa visão do produto aqui. Então nós estamos partindo de algo totalmente manual e nós vamos informatizar esse projeto. Então os pesquisadores vão cadastrar os seus projetos, o funcionário vai conferir, o avaliador vai avaliar, o financeiro vai pagar o avaliador. Então é isso aí. Nós vamos modernizar esse trabalho manual aí por meio da informatização, tá bom? Então, a declaração da visão, uma declaração da visão apenas. Desenvolver um sistema web para permitir aos pesquisadores cadastrar seus projetos a serem avaliados e geridos pelo Instituto. Simples, objetivo e clara. Então, nós vamos chamar o nosso sistema de SGPP, Sistema de Gerenciamento de Projeto de Pesquisa, para o Instituto de Pesquisa lá, XYZ. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos começar aí com esse documento inicial aí. Então, eu trouxe dois modelos para vocês aí, tá? Dois modelos prontos, inclusive, já está até o link aqui com o documento compartilhado para vocês, que vocês vão poder acessar aí, se ele está público, tá? Então, partindo dessa visão do Product Owner, com todos os elementos já levantados, ele vai desenvolver aí. E um exemplo inicial, eu trouxe aqui em 10 tópicos. Qual que é o título do nosso projeto? Qual que é o objetivo, a justificativa, a descrição geral? Quem que são o nosso time Scrum? Quem que são as partes interessadas? As premissas, restrições, o que não vai ter, o escopo excluído e os riscos. Eu vou clicar aqui para que a gente possa abrir o documento. Então tá aqui, ó. Declaração de visão, Sistema de Gerenciamento de Projetos para o Instituto XYZ. O título, SGPP, Sistema de Gerenciamento de Projetos de Pesquisa para o Instituto XYZ. Objetivo, dentro de 60 dias, 60 dias, construir um sistema de informação online para garantir a gestão dos projetos de pesquisa a serem cadastrados, onde pesquisadores e avaliadores irão interagir com este junto ao Instituto de Pesquisa, gastando no máximo R$40 mil. Nossa, estou achando que acho que eu até coloquei 40 e aqui embaixo 30, não, tá certo. R$40 mil. Ou seja, aqui a gente já está estimando, precificando o software, né? Depois a gente vai ter uma aula para falar de precificação de software. Justificativa. No mundo moderno, as instituições de pesquisa precisam lidar com informações precisas e devem sempre promover maior dinâmica nas atividades de seus colaboradores. Nesse sentido, com a implantação de um sistema de informação, o Instituto promoverá melhores resultados proporcionado pelo software, pois irá facilitar a gestão de suas informações, reduzir a quantidade de papel utilizado e otimizar a utilização do tempo de seus colaboradores. Estou justificando por que está se fazendo esse investimento, por que está desenvolvendo esse produto. A descrição. Um SGP a ser desenvolvido nesse projeto irá permitir a gestão online dos projetos cadastrados, dos pesquisadores envolvidos, dos avaliadores e do controle de pagamentos dos avaliadores. Assim, os colaboradores do Instituto irão economizar tempo em lidar com a papelada com a qual estavam acostumados e serão mais ágeis ao planejar, tomar decisões e implementar melhorias. O sistema será 100% online e irá viabilizar o acesso à informação por parte dos funcionários, pesquisadores, avaliadores e gestores, de modo que cada perfil de usuário possa acessar seu ambiente conforme seu perfil. A equipe, Mauro Borges, Scrum Master, Product Owner, que é o Marcelo Ponciano, o Vitor Deodato, programador, Guilherme, programador, Rafael, programador. Aqui eu coloquei algumas partes interessadas.
O Marcelo Ponciano é o diretor do Instituto de Pesquisa, então nós vamos treinar ele para que ele possa ser o Product Owner. Ele é o que fará a utilização dos sistemas para gerenciar as informações, então ele vai ter uma área para poder gerenciar, referente aos pesquisadores, funcionários. A Daniela Orbolato utilizará o sistema para conferir a documentação, ela vai ser a funcionária, tá? Que vai fazer a conferência da documentação. Os pesquisadores, aí existem vários, né? Então a gente colocou aqui como sendo um papel. Utilizarão um sistema para acessar informações particulares sobre seus projetos cadastrados. Vai poder cadastrar projeto, evidentemente, suas avaliações e seus dados. O avaliador utilizará um sistema para acessar informações de projetos cadastrados disponibilizados para ele avaliar, tá? Para ele avaliar. Vou pôr aqui, avaliar. Também poderá acessar suas informações pessoais. Um avaliador pode ser um pesquisador pode ser um avaliador. A Sandy da Silva utilizará o sistema para realizar o pagamento aos avaliadores e gerenciar os projetos a serem pagos. Coloquei aqui de forma, vamos dizer assim, eu inventei, né? Esses nomes aqui são nomes de pessoas que eu conheço. E aí eu coloquei as inscrições baseadas nas ideias aí que cada papel vai poder fazer. As premissas. Para a implantação e uso eficiente do sistema, estamos assumindo uma premissa que a infraestrutura de internet do Instituto estará disponível para a implantação do sistema no servidor, até antes da data do lançamento. Também deverá ser criado com um domínio próprio de fácil entendimento a ser disponibilizado a todos os envolvidos. Ok? Restrições. Só funciona online. Escolar não. O sistema SGPP deverá ser 100% online. O projeto terá de ser realizado em 60 dias. O projeto não pode custar mais de 40 mil. Ok? O escopo excluído. Não faz parte do escopo desse projeto desenvolver qualquer aplicativo móvel. Não tem nenhum tipo de... Nós não vamos fazer dispositivo móvel. E risco. Caso o servidor não seja disponibilizado a tempo, pode haver, né? É possível que haja algum atraso na implantação. Devido às ocupações dos colaboradores, é possível que haja dificuldades em reuniões periódicas com os mesmos para validar as entregas, causando aí atraso nas entregas. Bom, esse é um exemplo, tá vendo? Muito simples, não vou nem falar 4 páginas, né? São 3 páginas, né? Uma é da capa, então você pode falar que são 2 páginas aí, descrevendo aí a declaração da visão do projeto, tá? Um documento bastante simples e que representa a visão do projeto. Então, esse é o modelo número 1, tá? E aí nós vamos agora para o modelo número 2. Então, vamos lá. Nós estávamos aqui no modelo número 1 e agora no modelo número 2. O modelo número 2 é muito utilizado aí por alguns gerentes de projeto e ele tem esse nome aqui, ó, termo de abertura do projeto. É um outro documento, tá? Que você pode utilizar também. Eu prefiro até este, tá? Aí é uma questão de gosto, de Scrum Master e tal, de Product Owner para Product Owner, tá? É porque eu tinha postei como Scrum Master, eu já estou me aderindo ao papel. É outro documento que representa também a visão do projeto, tá? É esse. Um artefato de declaração, então vamos ver como é que ele funciona. Eu trouxe aqui um exemplo também. Aí com identificação, resumo, justificativa. Aqui já traz, ó, por que eu gosto dele? Ele já traz alguns requisitos, tá? Em alto nível, tá? Requisitos de alto nível. E não ainda histórias de usuário em nível de colocar em sprint para rodar. Então vamos lá. Vamos abrir ele aqui e vamos ver como é que funcionou, como é que eu fiz esse documento. Esses 2 documentos estão online, tá? Esse aqui eu já coloquei até um cabeçalho. É um formulário da TI, Tecnologia da Informação, nosso instituto, beleza? Tá lá, o título, a sigla, versão que tá, 3/4, a unidade patrocinadora, o diretoria de pesquisa do instituto. Aí eu venho aqui nas caixinhas. Resumo do projeto. O SGPP a ser desenvolvido nesse projeto irá permitir a gestão online dos projetos cadastrados, pesquisadores envolvidos, avaliadora, quer dizer, a mesma descrição que eu tinha feito lá. Não vou ler tudo novamente. Vou apenas formatar, fica bonitinho, que eu sou meio enjoado nessas coisas.
No mundo moderno, as instituições de pesquisa, mesma coisa. A justificativa, mesma coisa. Aqui os objetivos, mesma coisa. A única coisa que nós temos diferente é que eu trouxe para cá uma visão inicial dos requisitos. Tá? Autocadastro por parte do pesquisador e avaliador. O usuário admin disponibilizado no ato da entrega da fase de release. A gestão de perfil de usuário, cadastro projeto, enviar projeto, analisar projeto, enviar projeto para avaliação, analisar projeto, emitir parecer com base nos critérios, cadastrar critérios de avaliação, cadastro de linha de pesquisa, realizar pagamento. Eu coloquei esses 13 itens aqui de requisito. Nós vamos usar alguns, nós não vamos usar os 13 aí nos exemplos para não ficar tão maçante, né? Mas esse aqui já traz aqui os requisitos de nível alto, tá? O custo, aqui eu já pus 30 mil. Eu achei 40 mil bem alto. Né? Até não fiz estimativa, né, de tempo e tal, mas isso aqui é bem subjetivo, é só para a gente exercitar aí esses dois artefatos, tá? Nós não estamos ainda detalhando questões de precificação. As partes envolvidas, mesma coisa, equipe também, premissas também, os riscos aqui, trouxe aqui, causa, risco, efeito, probabilidade, impacto, que é um pouco diferente do que foi apresentado no outro documento. Se vocês forem ver, a única coisa que tem diferente é a questão dos requisitos iniciais em nível alto do projeto, tá? Beleza? Então vamos lá. Voltando aqui então vocês têm aí o modelo 1 e o modelo 2. Até vou mudar aqui antes de gerar o PDF, modelo 2 esse, né? Espero que vocês tenham gostado. Então, um documento que vocês vão poder utilizar como template para que vocês façam o exercício de vocês, tá bom? Bom, então aqui só para lembrar alguns papéis do Product Owner, então ele tem que criar e manter essa comunicação da visão junto aos envolvidos, aos clientes, aos usuários, aos stakeholders, aos gestores que vão estar com as ideias, com as histórias que vão alimentar o projeto, tá? Ele representa a voz do cliente. Se o cliente falar, é ele que tem que levar essa voz do cliente junto ao time Scrum. Ele tem que garantir o retorno sobre o investimento, tá? ROI é Return of Investment. Então ele tem que garantir que quando ele fez aquela pergunta inicialmente lá, será que vale a pena mesmo desenvolver? Ele vai agregar valor à empresa? Então esse sistema vai dar retorno. Então ele tem que garantir o ROI, ok? É ele também que faz a validação e aceita as entregas ou rejeita, né? E ele ajuda o entendimento de todos os envolvidos, né, do que vai ser feito nas metas, os objetivos das sprints que vão ser entregues, tá bom? Então, esse rapazinho dessa gravata aí, ele é importantíssimo nesse processo. Espero que vocês estejam acompanhando legal. Bom, então agora vamos falar do produto backlog. Falamos aí da visão, né? Nós desenvolvemos um documento de visão. E agora nós vamos falar do produto backlog. O produto backlog, pessoal, partindo da visão e sendo instruído pelo Scrum Master, então partindo da visão, sendo instruído pelo Scrum Master, o Product Owner vai desenvolver as histórias, tá? As histórias dos usuários e vai definir prioridade. Né? Então esse artefato ele é de suma importância para iniciar já um entendimento equipe de negócio agora mais com equipe técnica, né? Vamos pegar e transformar algumas coisas da equipe de negócio para que a equipe técnica possa entender. Então o produto backlog é um artefato que vai ter as histórias dos usuários que nada mais é do que os requisitos do usuário. No Scrum a gente fala história, mas são os requisitos dos usuários, né? Então, de acordo com essa visão do usuário, que o usuário apresentou aí, que nós já fizemos o documento, a gente vai construir aí
o Product Backlog. Esse aqui é o segundo artefato do Scrum. Embora esse primeiro aqui ele não é citado, tá? Então, volto a dizer, muitos, tanto é que no meu primeiro slide eu nem citei ele, porque realmente, se você pegar o guia do Scrum, ele não aparece, tá? Só que eu coloco ele aqui como sendo um importante passo para que a gente possa fazer as histórias dos usuários, ok? Então, o Product Backlog concentra todos os requisitos do sistema. Então, a gente chama de requisito história para sedimentar esse entendimento aí. Beleza? Então, vamos lá. Bom, então, só recapitulando, né? O que é o Product Backlog? É uma lista contendo todas as funcionalidades desejadas para o produto, tá? O produto deve ter somente um Product Backlog. Então, eu tenho um software, eu tenho que ter um Product Backlog. Se eu tenho... eu vou lançar uma segunda versão. Então, é um outro projeto, é um outro software. Eu tenho um outro Product Backlog. O Product Backlog pode ser criado por histórias, que é o mais comum, como eu falei para vocês. Por estudo de caso, também é uma outra forma de se criar um Product Backlog. A gente cria as use cases. 1, 2, 3, e aí essas use cases podem ser as sprints, que vão ser as divisões, que vão ser as interações, ou por funcionalidade. Tá? Eu costumo até usar funcionalidade barra histórias para facilitar aí o entendimento aí, de todo o time Scrum. Tá? Então vamos lá. Então como é que eu faço para mim registrar uma história? Normalmente a gente usa um formato, tá? Então esse aqui é um formato mais comum, tá? Utilizado no Scrum. E aí a gente fala, ó, como um ator, eu preciso, eu devo, eu gostaria de uma ação qualquer para fazer alguma coisa, para ter uma finalidade. Então eu trouxe um exemplo aqui embaixo. Como pesquisador, eu gostaria de realizar meu autocadastro para manter todos os meus dados corretos na base do Instituto. Tá? Então, tá bem assim, ó, bem dividido. Como pesquisador, autor. Eu gostaria de ação, realizar meu autocadastro. Finalidade, para manter todos os meus dados corretos na base de dados do Instituto. Então, ficou bem dividido. E aqui é um formato de registro de história de usuário. Tá? Então, a gente poderia falar o seguinte, ó. Qual que é uma história? A história chama Cadastro Pesquisador. Só que a descrição dessa história, que para nós é cadastro pesquisador. Para o usuário está falando, ó, eu quero um sistema que permite eu me autocadastrar, entendeu? Para mim poder manter meus dados. Então, ele não conta, o usuário não tem essas falas técnicas, né? Eu quero um cadastro de pesquisador. Claro, tem cliente que já fala desse vocabulário, mas normalmente a gente vai trazer aqui histórias de usuário num linguajar natural do usuário, sem essa questão de linguajar mais técnico em termos de informatização. Tá? Então, esse é um formato de registrar a história do usuário. Então, o Product Owner tem que ter essa habilidade para poder, no momento que ele está abordando com o stakeholder, o cliente, ele ter essa forma de registrar. Tá? Então, tá lá. Aqui o Product Owner com o Scrum Master fazendo essa dobradinha aqui, para aí sim, né, eu já consigo criar as histórias de usuário num linguajar já com base em funcionalidades ou com história de usuário propriamente dita. Aqui está em forma de funcionalidades, né, e eu vou mostrar para vocês aí alguns vínculos de história de usuário com funcionalidade para que a gente possa entender melhor. Beleza? Mas por enquanto, isso aqui é um Product Backlog. Claro que nós não aplicamos prioridades e ainda não tem estimativa também. Esses são dois elementos chaves do Product Backlog legal. Bom, vamos falar de uma palavrinha chamada épico. Nós vamos ter outros itens que nós não vamos abordar ainda nessa aula. Nós vamos ter uma outra aula de Scrum, onde eu vou falar de outros itens, até porque nós vamos estar colocando o Scrum rodando, né?
O épico é quando eu tenho uma história de usuário que necessita ser dividida em outras histórias. Então eu tenho o Scrum ele coloca como sendo, no máximo, de 1 semana a 4 semanas é o prazo para rodar uma sprint. Então pode acontecer de eu ter uma história de usuário que ultrapasse esse período aí de 1 mês, né? 4 semanas. Então pode acontecer de eu ter que dividir essas histórias, tá? Aqui eu estou trazendo um exemplo desse nosso modelo. Como pesquisador, eu gostaria de realizar meu cadastro, o cadastro do meu projeto para ser submetido, né, a ser submetido à avaliação do Instituto. Então, eu estou falando que eu, pesquisador, gostaria de realizar, então, no momento que o Product Owner sentou lá com os grupos envolvidos, o pesquisador falou alguma coisa e ele registrou usando aquela técnica que eu apresentei. E aí ele olha para essa história de usuário e ele vai falar o seguinte, ó, eu tenho que permitir o cadastro do projeto, então eu tenho que permitir com que o pesquisador possa cadastrar o seu projeto. E ele pode incluir, pode alterar, pode consultar e pode excluir. Enquanto ele não enviar para avaliação, eu posso alterar a hora que eu quiser, eu posso consultar, eu posso até excluir meu projeto. Não vou mais enviar. Mas eu vou ter um momento que eu vou ter que enviar esse projeto para ser avaliado. Quando eu enviar esse projeto, esse projeto eu não posso mais alterar ele, eu não posso excluir mais ele, eu só posso consultar. Então, tá vendo que eu estou contando histórias de usuário, que a gente tem que converter isso em histórias de usuário. E ainda, o pesquisador vai poder visualizar isso para acompanhar seu projeto, se foi avaliado, se foi aceito ou não aceito, se ele vai ter que modificar, então o avaliador pode devolver o projeto para ele poder fazer alguma modificação. Então eu estou colocando aqui sub-histórias numa história. Vamos dizer assim, eu vou ter que dividir essa história em mais de uma sprint, porque eu não vou conseguir entregar ela em 1 mês, porque a história ela tem um alto nível de complexidade, tá? Então, isso daqui vai fazer com que eu tenha que dividir. Então, um épico é eu dividir uma história em uma sprint ou mais sprints, ou ainda melhor, eu posso dividir uma sprint em pequenos pedacinhos para o entendimento da sprint. Então, o épico não é só a divisão de uma história que estava planejada em uma sprint para 2 sprints. Eu posso planejar essa sprint internamente e dividir ela em pequenos pedaços para o entendimento do time do projeto, tá? Então, eu quero que vocês entendam o que é um épico. É dividir as histórias de usuário para que facilite atingir essa meta que é o quê? Realizar o cadastro do projeto para submissão, ok? Espero que vocês tenham entendido. Então tá aqui, ó, a visão. Normalmente na visão a visão já traz alguns épicos, tá? Então você pode carregar esse épico para o backlog a partir da visão. E aí sim, depois, no backlog da sprint, você fazer essas divisões, ok? Isso é o épico. Beleza, vamos falar um pouquinho aí do modelo que eu trouxe aqui, tá? Esse modelo, pessoal, bem básico que eu criei, existem outros modelos, esse aqui eu criei para vocês, para a gente iniciar aí a construção de um produto backlog, tá bem assim, eu criei bem rústico mesmo para poder, tá até aberto aqui, deixa eu abrir para não ficar 2 abertos aqui, tá aqui. Então eu criei lá um ID da história, a prioridade da história, as datas de início e fim, então tá lá, cadastro para pesquisadores, cadastro funcionário, cadastro projeto, conferir projeto, avaliar projeto, pagar avaliador. Inclusive, eu poderia ter trago lá, na realidade, deveria ter trago lá da visão. Eu trouxe só alguns elementos aqui para que a gente possa trabalhar com eles, tá? Ok? Então, para cada um desses aqui, eu tenho aqui, ó. Então, aqui eu tenho as histórias dos usuários que me representam essa história aqui. Então, por exemplo, aqui o ID 1,
como pesquisador, eu gostaria de realizar o meu autocadastro para que eu possa manter meus dados atualizados. Eu trouxe essas histórias das reuniões que o Product Owner fez e eu culminei aí numa história chamada Cadastrar Pesquisadores. Então eu vou ter as descrições dessas histórias vão me submeter ao cadastro pesquisador. Então eu coloquei aqui, ó, como gestor devo aprovar. Então aqui o pesquisador vai cadastrar, o gestor vai querer aprovar, ok? Como gestor gostaria que o cadastro tenha foto, vai ter que ter foto. Como gestor preciso do currículo Lattes, precisa para que ele possa visualizar as produções, seu perfil. Tá vendo? Então as histórias elas estão vinculadas, né? Vamos dizer assim, elas são detalhadas para que você possa ter um entendimento daquela história. E esse detalhamento você consegue a partir do levantamento de requisito, que na realidade são as histórias contadas aí pelos envolvidos, né? Então esse aqui é um exemplo, tá? Eu não fiz todos, fui fazendo aqui alguns só para que a gente possa exemplificar aqui nessa aula. Tá bom? Então isso aqui é um produto backlog bastante rústico, né? Vamos dizer assim, bem simplório, para que a gente possa dar o pontapé inicial aí no entendimento da elaboração de produto backlog dentro do Scrum. Espero que vocês tenham entendido. Voltando aqui para nossa aula, então nós temos um produto backlog e vamos ver algumas estratégias de ver como que a gente prioriza. Bom, vocês lembram que eu tinha falado para vocês sobre a questão do princípio, né? O princípio 4 é a priorização baseada em valor. Então, nós temos 6 princípios, né, o Scrum. Então, aqui, ó, para mim priorizar uma história, eu tenho que entender que aquela história vai agregar valor ao meu produto. Qual que é a história que agrega mais valor ao produto? Existem riscos. Essa história que eu colocando como prioridade depende de outra história. Às vezes eu tenho que implementar uma outra história para poder implementar a que eu defini como maior valor. Para mim poder definir essas prioridades, é necessário que a gente define a forma. Então, existe, por exemplo, formas de você atribuir prioridades. Uma delas é a questão do valor. É colocando valores na frente, tá, pessoal? Outra forma, a gente chama de Moscou. Deve ter, deveria ter, poderia ter, não terá por enquanto. Então você coloca, ao invés de valores, você coloca o M, o S, o C e o W na frente. Então a história 1, por exemplo, o M, deve ter. Deveria ter, o S, menos prioridade do que o M. O C, menos prioridade do que o S, menos prioridade do que o M. E assim por diante, né? Eu particularmente gosto por definição, que é muito alta, alta, média, baixa, claro. Eu acho que dá uma representação melhor em termos de prioridade. Tanto é que nesse exemplo eu criei aqui uma validação, né, onde que você coloca cadastro de prioridade como sendo muito alto, ou seja, esse aqui vai ser o primeiro sprint que deve ser entregue, a primeira release assim entrega. Funcionar a segunda e assim por diante, ok? Essa é uma forma de você definir as prioridades no Scrum. Bom, voltamos aqui para o nosso slide. Diante de todas as histórias, né? Diante do Product Backlog, a gente normalmente faz o planejamento das releases, tá? O que é um planejamento das releases? Nada mais é do que as entregas que vão ser disponibilizadas para o cliente utilizar, tá? Porque, por exemplo, eu posso planejar minhas sprints e eu posso desenvolver uma sprint e o usuário não ter como utilizar ela porque aquela sprint vai ser necessária por conta da sprint seguinte que depende dela, tá? Então, esse planejamento dessas releases é justamente colocar marcos de entregas, tá? Tá bom? Então, vai definir aí o tamanho desses marcos, porque pode ter uma ou várias sprints.
Então vamos lá, vamos mostrar. Então aqui um conceito, né? Plano de release é uma visão do produto em relação à linha do tempo, tá? Então aqui tem um time box aqui, né? Inicialmente esse plano é dividido em release, sendo que ao final de cada release deverá ter o produto final, o software. Na realidade, ao final de cada release deve ter um software funcionando. E na última release deve ter o produto por completo, tá? As releases são divididas em interações, são os sprints, então tá aqui uma linha de tempo aqui, ó. Sprint 1 e assim por diante, eu esqueci de colocar sprint 2. Sprint 1, sprint 2, 3, 4, 5. Aqui são 5 sprints, né, que eu coloquei como exemplo. E aqui eu tenho release 1, release 2. A sprint 1 está me entregando o release. A sprint 2 está me entregando o release. Depois, a sprint 3, eu tenho um incremento, mas não tenho uma release. A sprint 4, eu tenho um incremento, mas não tenho uma release. A sprint 5, eu tenho uma release. Automaticamente, depois eu vou ter o produto final. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? O planejamento de release é o planejamento de versões que eu vou entregar para o meu cliente e que ele consegue utilizar. Porque eu tenho sprints aqui de incrementos que o product owner vai ter conhecimento desses incrementos, porém ele não vai envolver os usuários porque ele não consegue utilizar ainda o sistema, tá? Então é necessário que façam esse planejamento. Aqui tem um exemplo aqui, ó, do nosso sistema do XYZ, do Instituto de Pesquisa XYZ. Então tá lá, 20/4, a primeira release. A release 3 envolve, aqui no caso, 3 histórias de usuário, né? Cadastro de projeto, conferir projeto e avaliar projeto. 8/6, 22/6. Ok? Tinha que ser 20 para dar 60 dias, né? Depois eu conserto lá, beleza? Bom, essa aula era para mostrar para vocês essas questões desses dois artefatos. E a gente termina essa aula aí com essa abordagem aí da segunda parte do Scrum. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e se cuidem.